Fala, meus queridos, tudo tranquilo, tudo beleza? Felipe Pena aqui. E no vídeo de hoje eu separei algumas questões para você aí que vai prestar algum concurso da banca Vunesp, tá? Você aí que é concurseiro, você sabe que entender a banca é um passo fundamental para você conseguir a sua aprovação aí no concurso público. Então separamos algumas questões aqui de função quadrática, tá bom? Para a gente ir revisando alguns conceitos. Então, se você curte o meu conteúdo aqui no YouTube, não esquece de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal, que isso ajuda bastante o YouTube a entender que o meu conteúdo é relevante para você, beleza? Então, sem enrolação, bora começar aqui as questões. Então, a questão 1. No conjunto dos números reais, a equação ax² mais bx mais c igual a zero, com a diferente de zero, tem somente uma raiz, duas raízes iguais, somente uma raiz, duas raízes distintas ou somente uma raiz. O que a gente tem que entender? Quando você quer resolver uma equação do segundo grau, o primeiro passo é você calcular o delta, beleza? E nós temos algumas possibilidades para esse delta. Ele pode ser um valor positivo, então delta maior que zero, um valor igual a zero e um valor menor que zero. O que vai influenciar esses três tipos aqui de delta, né? Os três valores, três intervalos, na verdade, que esse delta pode dar. Vai ser a quantidade de raízes. Então, quando nós temos um delta positivo, nós temos duas raízes distintas. Então, como que ficaria o gráfico dessa nossa função quadrática? Cortaria o eixo x em dois pontos. Então, essa daqui é a primeira raiz e essa daqui é a segunda raiz. Já quando o delta é igual a zero, tá? Esse daqui é uma parte da função quadrática que muita gente erra. Muita gente fala que quando o delta é igual a zero, nós temos apenas uma raiz, mas isso não é verdade. Se você pensasse isso, você ia errar essa questão. Quando nós temos delta igual a zero, quer dizer que nós temos duas raízes iguais. Então, vai cruzar o eixo x apenas em um ponto. Então, nós temos aqui esse ponto aqui, só que nós temos duas raízes iguais, beleza? E quando nós temos o delta negativo, lógico, tá? A gente está trabalhando aqui dentro do conjunto dos reais, tá bom? Nós não temos raízes dentro do conjunto dos reais. Então, vai ser um gráfico, uma parábola, que não vai cruzar o eixo x. Então, a gente recebe o nome desse gráfico aqui de parábola flutuante, beleza? Não vai cortar, digamos assim, né? Encostar no eixo x em nenhum dos pontos, tá? Depois de revisar tudo isso, vamos voltar para as alternativas. Então, ó, aqui fala sobre o delta igual a zero. Por quê? Para calcular o delta, nós temos uma formulinha. Delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, é isso que ele colocou aqui, ó. B ao quadrado menos A vezes C. Então, esse aqui fala sobre o delta ser igual a zero, esse delta maior que zero, e esses outros dois delta menor que zero. Certo? Então, vamos lá. Somente uma raiz se o delta for igual a zero? Não. Não vai ter uma raiz só, serão duas raízes iguais. Aqui na B, duas raízes iguais se o delta for igual a zero? Sim, é essa a resposta. Mas vamos ver as outras alternativas para a gente revisar de forma completa. Somente uma raiz se delta maior que zero? Não, nós temos duas raízes diferentes. D, duas raízes distintas se o delta for menor que zero? Não, nós não temos raízes no conjunto dos reais para delta menor que zero. Somente uma raiz se delta menor que zero? Não, nós temos nenhuma raiz aqui para delta menor que zero. Então, primeira questão, alternativa B, beleza? Bora para a próxima. Considere a equação 8x² mais 2x menos 3 igual a zero. A metade da diferença entre a maior e a menor raiz é... Então, primeiro passo, tá? Para a gente achar que a diferença entre a maior, né? A metade da diferença entre a maior e a menor raiz, a gente tem que encontrar essas raízes. Então, o primeiro passo é anotar os coeficientes A, B e C. O A é quem acompanha o x², então vai ser 8. O B é quem acompanha o x. E o termo independente, menos 3. Segundo passo, a gente tem que encontrar o nosso delta. Então, delta, lembrando da última questão, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Vou substituir esses valores. 2 ao quadrado menos 4 vezes 8 vezes menos 3.
É muito importante você fazer regra de sinal aqui, tudo bem? Porque vai ficar 2 ao quadrado, que é 4, menos, nós temos menos 4 vezes 8. Vai ser o quê? Vai ser menos 32. E a gente tem que multiplicar ainda o menos 32 por menos 3. Então, vamos fazer essa multiplicação aqui. Nós vamos ter 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 96. Então, vai ser 4 mais 96, que dá 100. Por que foi interessante esse delta dar 100? Ele é um valor maior que zero, portanto, nós teremos duas raízes distintas, tá bom? E por ele ser igual a 100, a gente sabe que raiz quadrada de 100 é 10. Por quê? Depois de calcular o nosso delta, a gente tem que encontrar as raízes. E a formulinha é oposto de b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes o nosso a. Então, a gente já sabe que vai ser o b é 2, vai ficar menos 2, mais ou menos a raiz de 100, que é 10, sobre 2 vezes 8. Eu vou completar aqui para ficar bonitinho, mais ou menos 10 sobre 16. Então, o que eu vou fazer? Eu vou puxar duas setinhas aqui para a gente. A primeira eu vou considerar esse mais e a segunda eu vou considerar o menos. Então, ficaria menos 2 mais 10 dividido por 16. Então, nós temos 8 sobre 16. Por que eu não vou simplificar ainda? Porque eu quero deixar o mesmo denominador nas duas raízes, tá? Então, vamos calcular a primeira e a segunda para a gente ver o que a gente pode fazer. Usando o menos. Menos 2 menos 10, menos 12. Né? Vou fazer aqui mais detalhado para ficar mais fácil para vocês entenderem. Então, menos 12 sobre 16. Então, aqui a gente já tem o mesmo denominador. Por que eu fiz isso? Porque para você fazer conta de subtração com denominadores diferentes, você demora mais. Como eu quero fazer essa questão da forma mais rápida possível, lógico, fazendo de forma correta, eu vou buscar os mesmos denominadores. Ele quer a metade da diferença entre a maior e a menor. Então, primeiro vamos calcular a diferença e depois calcular a metade dela. A maior raiz é 8 sobre 16 e a menor é menos 12 sobre 16. O que é calcular a diferença? É fazer 1 menos o outro. 8 sobre 16 menos 12 sobre 16. Nós teremos 8 menos 12, 8 mais 12 sobre 16, 20 sobre 16. Agora sim eu vou simplificar isso daqui. Vou simplificar por 4 e por 4. Então, 20 dividido por 4 é 5. 16 dividido por 4 é 4. Se tivesse a alternativa 5 sobre 4 aqui, eu tenho certeza que muita gente ia errar, tá? E acabar assinalando. Por quê? Ele não quer o valor da diferença em si. Ele quer a metade da diferença. Então, a gente tem que pegar esse 5 sobre 4 e dividir por 2. Então, o que você faz? Você vai copiar a primeira fração do jeito que ela está e inverter a segunda. 5 vezes 1, 5. 4 vezes 2, 8. Então, 5 oitavos, a alternativa correta, a alternativa A. Beleza, meus queridos? Agora, bora para o último exercício do vídeo de hoje, tá? Lembrando, se você está curtindo esse vídeo, está sendo útil para você, não esquece de deixar, por favor, o seu like e comenta aqui algum tema que você quer que eu traga aqui da Banca Vunesp para a gente conversar um pouquinho sobre as questões, beleza? A terceira questão é o seguinte. Considere as raízes da equação x² mais 13x mais 22 igual a zero, subtraindo-se a raiz menor da maior, obtém-se menos 13, menos 9, 9, 11 ou 13. E o que a gente vai fazer? A gente vai achar as raízes dessa equação, só que dessa vez eu quero fazer soma e produto. O que é soma e produto? Nós temos que a primeira raiz mais a segunda raiz vai dar menos b sobre a, então vai dar menos 13, porque o b é 13, o a é 1 e o c é 22, e a primeira vezes a segunda vai dar c sobre a, ou seja, 22. Então, a gente tem que pensar em números que somados dão menos 13 e multiplicados dão 22. Então, o que eu pensei? Eu pensei no número menos 11 e menos 2. Por quê? 11 vezes 2, 22. Menos com menos vai dar positivo. E aqui, menos 11 mais menos 2 vai ficar menos 2. Menos 11 menos 2, menos 13. Então, nós temos que a primeira raiz é menos 2 e a segunda é menos 11.
Agora que está o pulo do gato, muita gente acaba errando isso daqui, pensando que o menos 11 é maior que o menos 2. Não. A maior raiz, então vou escrever aqui, a maior raiz nesse caso vai ser o menos 2 e a menor vai ser o menos 11. Como que você pode interpretar isso para saber qual que é maior ou não? Pensa nessa conta bancária. Se você estiver devendo R$ 2.000, a sua situação está muito melhor do que se você tivesse devendo R$ 11.000. Então, menos 2 é maior do que menos 11. Agora ele quer subtraindo a raiz menor da maior. O que, que é isso? Eu vou pegar a maior, menos 2, e subtrair a menor. Então, o que, que vai ficar? Menos 2 menos com menos 2 mais 11, isso vai dar 9, positivo, alternativa C. Beleza, meus queridos? Valeu e até o próximo vídeo.